acontece várias coisas na vida dessa pessoa. Sabe por quê? Porque o medo foi colocado por Deus. Diga glória a Deus. É um sentimento que foi colocado por Deus. A ansiedade foi colocada por Deus. Se você for parar para estudar, todas essas coisas que eu estou te falando um pouquinho, Deus colocou numa dosagem. Só que às vezes nós passamos do limite, é onde vem os problemas. Amém? Aonde vem acarretando os problemas. Então, todos esses sentimentos foram colocados por Deus. Então todo mundo tem. Não adianta dizer, fulano é fortão, fulano é profeta, fulano é isso. Todo mundo igual. Então o profeta teve medo? Teve. Se você for estudar, ler o livro dele, eu logo lendo o princípio do livro, eu logo consegui detectar um homem de oração. Um homem que queria a resposta e ia falar com Deus. E um homem que teve medo. Ele recebeu a visão de tudo que ia acontecer com o povo dele naquela época, tá? E ele foi orar e foi falar com Deus. Por quê? Até quando? Olha os questionamentos. E talvez você entrou aqui com vários questionamentos. Várias orações que não foram respondidas. E era o questionamento do profeta. Até quando eu vou clamar pelo Senhor e o Senhor não vai responder? Até quando eu vou clamar e dizer que está acontecendo violência? O povo, né, estão violentos. A lei está frouxa. Não existe lei mais. Não é diferente nos nossos dias hoje, né? Mas naquela época realmente Deus tinha mostrado visões futuras para ele. E ele estava com medo, apavorado. E ele foi buscar a Deus. E ele estava questionando a resposta de Deus. Até que ainda não é o nosso ponto. Mostra a primeira oração. No versículo 5, Deus responde a oração do profeta. Vamos ler comigo? E Deus responde: vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realizo em vossos dias obras tal, que vós não creiais, quando vos for contada. Bom, aqui eu só botei o versículo 5, para a gente ver que Deus responde a oração do profeta. Orar com fé é saber esperar por Deus após a oração. Aqui, no versículo 5, é bem claro, Deus respondendo. Aqui é uma conversa. Não é um monólogo, é um diálogo. Vocês estão vendo? O profeta ora e Deus responde. Queridos, primeiro ensinamento: para de orar, levantar. Não sei como você ora, se é sentado, se é em pé, se é de joelho, não importa como você faz sua oração. Orou e imediatamente agir. Espera, porque Deus vai responder a sua oração. Eu vou dar estratégia aqui para vocês. Eu vou falar mais ou menos algum testemunho, alguma experiência minha, para vocês entenderem como que Deus responde a oração. Às vezes você pensa, Deus não me respondeu. Nós vamos aprender com o profeta uma estratégia dele. Eu achei muito interessante, eu lendo a forma que ele faz uma segunda oração, ele faz uma terceira oração. O profeta era um homem de oração, era um homem de clamor. E nessa primeira oração ele questiona. Ele questiona. E por que o profeta deixou anotado? Por quê? Porque tudo, eu falei na quarta-feira passada, tudo que Deus deixou registrado é para ensinamento nosso. E o que a gente aprende? Um profeta com medo, desesperado. Ele clama e ora. E ele pensa que Deus não vai responder. No desespero. E Deus responde a oração do profeta. Orar com fé é saber esperar. Se você está falando com Deus, não é um monólogo. Você fala e acabou. Falei com Deus, acabou. Não, se você fala com Deus, você espera a resposta dele. Porque quem espera é porque tem fé. Amém? A fé é a certeza da espera de algo que você não está vendo. Isso é fé. E se você não está esperando, você não tem fé. Você vai lá e age. Você vai lá e faz da sua forma. E é por isso que muitas coisas, Deus ministrou ao meu coração nessa manhã, eu lendo essa passagem, acontecem em nossas vidas. Porque nós, muitas das vezes, não sabemos esperar. E Deus responde, e o profeta volta a orar, tá? E claramente ele diz sobre a espera da resposta de Deus no versículo 12. Eu quero ler com vocês ao 17. Ele volta a interceder e a falar com Deus após Deus falar para ele tudo que iria fazer, as maravilhas que Deus ia fazer, ia derrotar o povo inimigo. Ele volta a falar com Deus, no versículo 12 ele diz: não és tu desde a eternidade, ó Senhor, meu Deus e meu santo? Não morreremos, ó Senhor, para executar juízo, puseste aquele povo
Tu, ó rocha, o fundaste para servir de disciplina. Ele está orando, falando com Deus. Tu és tão puro de olhos que não podes ver o mal, e a opressão não podes contemplar, porque, pois, toleras os que procedem perfidamente, e te cala, Senhor, quando o perverso devora aquele que é mais justo do que ele. Olha os questionamentos do profeta. Por que fazes os homens como os peixes do mar, como os répteis, e não tem quem os governe? A todos levanta o inimigo com um anzol, pesca-os de arrastão e os ajunta na sua rede varredora. Por isso ele se alegra e se regozija com a derrota das pessoas. Por isso oferece sacrifício à sua rede, queima incenso à sua varredora, porque eles enriqueceram a sua porção e tem gordura a sua comida. Ele está questionando com Deus e falando do sucesso dos ímpios, do sucesso do perverso, da alegria deles. Talvez você questione em oração. Talvez você ora a Deus e fala a mesma coisa e pergunta por que o Senhor não me responde, por que o Senhor responde fulano. Eu estou tentando traduzir para vocês entenderem a oração do profeta. Por que o Senhor responde fulano e não me responde? Porque eles têm sucesso, alegria ao fazer coisas ruins e o Senhor não nos responde. Ele está falando com Deus. No versículo 17: acaso continuará por isso esvaziando a sua rede e matando sem piedade os povos? Bom, ele faz a sua oração e questiona Deus o que estava acontecendo com o povo dele na vida dele. O povo, os inimigos, estavam triunfando, estavam vencendo, e ele questiona Deus: acaso, Senhor, eles vão continuar? Bom, aqui ele quer uma resposta. E talvez vocês entraram aqui nessa noite, nós sempre queremos uma resposta da parte de Deus, amém? Nós sempre temos orações. Quem é cristão ou quem crê em Deus, tem fé, sempre tem oração. Impossível uma pessoa, porque a oração é a única forma que nós temos de nos relacionarmos com Deus, numa intimidade. É através da oração, quando nós abrimos a nossa boca e falamos com Ele, através da palavra e através da oração. E quando nós oramos, nós abrimos o nosso coração. E talvez você tenha vários pontos de oração, de pedido de oração para alguém, de trabalho, vida amorosa, vida espiritual. Você quer crescer? Por que eu não cresço? Por que eu não consigo firmar? Talvez você tenha vários questionamentos. E provavelmente Deus está te respondendo. Só que é aonde começa a nossa estratégia. Às vezes as pessoas querem ouvir Deus auditivamente. Você não vai ouvir Deus auditivamente. Deus falava antigamente aos profetas auditivamente. E os profetas falavam com o povo. Nos últimos dias nos falou através do Filho, seu Filho Jesus. E hoje Ele nos fala através do Espírito Santo, através da revelação da palavra. E nós temos que ter sensibilidade, nós temos que ter paciência para conseguir ouvir a voz de Deus no meio de um turbilhão de coisas que acontecem na nossa vida. E o profeta queria ouvir a voz de Deus. E nós vamos entrar agora numa estratégia. Olha o que o profeta diz no capítulo 2, o versículo 1. Olha o que o profeta fala: por-me-ei na minha torre de vigia, colocar-me-ei sobre a fortaleza e vigiarei, para ver o que Deus me dirá e que resposta eu terei à minha queixa, à minha oração, o que eu perguntei, o que eu falei, o que eu pedi. Olha só, nós temos que nos colocar numa torre de vigia. Essa torre de vigia não é literalmente, tá, gente? Você vai entrar numa torre, num lugar, ficar ali parado. Mas existe uma estratégia. Após orar, após a oração, ficar na espera daquela resposta. E Deus vai te responder. Ele se colocou numa posição espiritual. Como? Ele estava ligado espiritualmente, amém? Ele estava sensível à voz de Deus. Eu costumo sempre falar sobre isso. Após orar, você vai se colocar numa posição de sensibilidade espiritual. Você vai ficar ligado a tudo e a todos. Qualquer palavra, qualquer leitura bíblica, qualquer versículo que você lê, você vai estar ligado. Um sonho, Deus usa em sonho? Nem todos os sonhos são de Deus, mas eu também não posso falar que não existe
é revelação de Deus através dos sonhos. Amém? Nós temos que ter bastante sensibilidade, discernimento para conseguir, para não chegar na religiosidade. Por quê? A religiosidade é o mal do século. Está matando os cristãos. As pessoas estão morrendo por causa da religiosidade. Aí quando se fala religiosidade, vou abrir um leque, as pessoas pensam que ser religioso é você não cortar cabelo, não usar brinco, não fazer uma unha, o homem ter que usar terno. Não somente sobre isso não, mas a religiosidade dos últimos dias tem trazido ao coração das pessoas idolatria. Há coisas que não são relacionadas a Deus, mas elas estão sendo enganadas de uma certa forma, e aí elas começam a espiritualizar tudo de forma errada. Nosso sonho pode ser produzido através de acontecimentos passados que nós vivemos e acontecimentos diários, e a nossa mente tem o poder de reproduzir talvez de uma forma diferente. Por que muitos de nós, vou abrir um leque falando sobre revelação do sonho? Porque o sonho, Deus, é uma torre de vigia, amém? O sonho é uma torre de vigia. Você sonhar, quer lembrar dos seus sonhos, toma água antes de dormir, você vai acordar de madrugada, vai orar e pede a Deus, quero lembrar do meu sonho. Na mesma hora você vai lembrar o que você estava sonhando. Isso é uma estratégia. É uma estratégia comprovada pelos cientistas. Então o sonho, aí quem sonha muito com monstro, porque existe um medo. Nós temos uma parte do nosso cérebro que tem um medo, que eu falei com vocês, e o medo vai gerar sonhos com monstro. Tem pessoas que sonham que estão caindo. Estão caindo de um avião, caindo, voando. Eu sonhei essa semana que eu estava voando. Por quê, gente? Falei com o pastor e deu risada. Porque eu estou estudando. Ele deu, né? O estudo da mente foi assim, meu Deus, como eu cresci, como eu amadureci. Amém, gente? Teve pessoas aqui, tipo assim, nós estamos parados ainda no estudo que o pastor deu da mente. E eu continuei. Eu continuei no estudo da mente. E eu estava estudando sobre sonhos. E está falando lá das pessoas que voam. Eu voei no meu sonho. E tinham pessoas da igreja, os meus filhinhos, depois eu conto, Diego e a Gleice estavam no meu sonho. Eu voava para perto de vocês para entregar uma mensagem. Ô glória! Mas eu voava. Eu chegava voando para entregar uma mensagem de Deus. Aí eu falei, pastor, eu estava estudando que os sonhos, né, traz a gente voando. Enfim, o sonho, você vai ali relatar algo que você viveu no passado. Às vezes você sonha com coisas do passado, você fala assim, está repreendido, sonhei com fulano. É normal. Não quer dizer que você está pensando que você ama fulano, que você quer fulano. Não, calma. Nossa mente é assim, reproduz coisas do passado. Mas existem sonhos que podem ser proféticos, é uma torre de vigia. Deus pode te falar algo através de sonho, sim. Só que você vai ter que ter bastante discernimento para discernir esse sonho. Amém? Existem pessoas que sonham sim, o sonho acontece sim. Não daquela mesma forma ali. Mas você vai se pôr na torre de vigia para discernir aquilo ali que está acontecendo no sonho. E o profeta se pôs numa torre de vigia. Que torre é essa? Eu não sei, querido, se ele estava no sonho, se ele estava na casa em oração, ele estava ligado. Eu costumo ficar ligado em tudo e todos, qualquer palavra que venha à minha direção, eu estou ligado para saber porque eu orei em determinada coisa. Você tem que estar numa torre de vigia, você ora e você fica disperso. Aí sabe o que o diabo vai fazer? Ou até a sua mente, não, cuidado para não confundir o diabo com a sua mente, porque é muito parecido, muito. Você ora para uma determinada coisa, automaticamente vem uma coisa na sua frente para jogar como resposta daquilo que você orou. Só que o que você pediu, que o que você orou, Deus está preparado aqui atrás para vir. Só que o diabo vem e joga na frente. Você foi enganado. Você pegou o que veio na frente, achou que era de Deus, e o de Deus estava lá atrás. Só que você só vai descobrir isso depois, porque você foi ansioso, você foi na frente. Você não esperou. E é sobre isso que eu estou falando nessa noite. O Espírito Santo está falando conosco. É sobre isso. E nós estarmos numa torre de vigia, uma vigilância em oração. Orou, vigia. Eu quero contar uma experiência para vocês. E eu falava com o pastor hoje. Eu recebi uma proposta num trabalho lá em Rio das Ostras. Animei, o pastor se animou. Falei, opa, vamos embora. Comecei a orar. Falei, Senhor, está nas tuas mãos. Não quero a minha vontade, eu quero a tua. É uma proposta muito boa. Vai ser um crescimento para mim, vai ser uma coisa boa para mim. E eu vou estar feliz, porque eu vou fazer o que eu gosto. Mas eu comecei a orar e a primeira coisa que eu falei, Senhor, é a tua vontade, não a minha. Para começar, não quero colocar nada no lugar do Senhor. Nada. Se pular um horáriozinho do culto, eu já não quero mais. Então o Senhor começa a cortar o laço. E eu fui orando. Então
animados, vamos lá, vamos ajeitar isso, ajeitar aquilo, pegar a estrada e tal. Tudo bem, feliz, ok, tudo fechado. A pessoa lá fez a compra grande de uma determinada coisa para minha chegada, de um armário, montou tudo. Amém. Domingo meu coração fechou aqui no culto. Foi assim. Não tentam entender, gente. Tem que ter intimidade com Deus. Do nada. Eu fechei tudo, fechei as pessoas, a pessoa que ia tomar conta dos meus filhos, tudo direitinho. Fui para o altar, orei. Meu coração fechou, levei o culto todo, o pastor pregando, e eu ali, ligado, falei, meu Deus. Me bateu uma tristeza, uma angústia, eu falei, meu Deus, o que é isso? Continuei orando, falei, Senhor, me dê uma resposta. Eu me coloquei aonde? Na torre de vigia. Eu quero uma resposta, agora eu sei que o Senhor vai falar. Existe algo aí que eu não estou entendendo. Na segunda-feira eu recebi uma resposta, mais ou menos, que eu ainda não consegui discernir muito, mas ali eu já percebi que algo estava estranho. Continuei em oração. Senhor, é a tua vontade. E oração. E ligada a tudo e a todos, vendo aqui, vendo ali, fazendo a nossa parte. Pastor, age isso, age aquilo, vamos, né? Quando foi hoje, concluímos tudo que tinha para concluir hoje, meu coração deu uma animada, mas eu ainda continuei ali em oração. Falei, ainda tem alguma coisa errada, mas se eu assumir um compromisso, eu vou. Eu pensei. Mas eu continuei em oração, vigiando, tendo discernimento. Deus me deu essa palavra. Amém? Deus me deu essa palavra logo pela manhã. Aí eu já fiquei ligada. Aí eu conversando com a pessoa, aí a pessoa falou, não, vamos remarcar. Eu falei, não, tudo bem. Ela, não, vem. Eu falei, opa, vamos remarcar, vem. Ih, tem berimbau nisso aí, isso aí. As coisas de Deus são claras, elas começam a fluir, amém? Começam a fluir. Não é que vai dar certo logo de cara, mas é só intimidade para você conseguir discernir, queridos. Por isso que eu falo, se põe na torre de vigia, na porta de vigilância, e esteja atenta no que Deus vai falar com você. Se esteja ligado, porque se você desligar, você não vai conseguir perceber nada, e você vai. E ali eu fiquei ligada, falei, Senhor, torre de vigia, me pôr ali de pé, eu vou orar. Continuei orando, continuei falando, negociando, e vai lá e vai cá, e vem. Me pôs de pé. Aí Deus começou ministrando sobre torre de vigia. Ora, eu respondo, espera que eu falo. Aí eu comecei vendo o profeta de pé, falando com Deus, esperando. Aí eu estava na minha cozinha, fui na porta, voltei, fiquei de pé na porta. Eu falei, meu Deus, o que o Senhor quer? O que o Senhor quer comigo? Há uma confusão. Há uma torre de vigia, mas há uma confusão. Aí fiquei, conversa vai, conversa vem. Aí eu falei assim, olha, eu vou esperar o pastor chegar e vou confirmar com ele e te dou um ok. Quando o pastor chegou, é a resposta do pastor que vai falar tudo, né? Se der errado, amanhã eu jogo na conta dele. É o meu pastor, é o meu profeta, então eu coloco na conta dele. Quando o pastor chegou, o pastor falou assim, filha, nós não vamos poder viajar mais, porque eu levei o carro para uma revisão. Olha só, queridos, olha a seriedade de nós estarmos ligados falando com Deus. A revisão do carro não estava programada, porque quem olha para o carro diz que o carro precisa de uma revisão, mas do nada ele passou, né? Parou num lugar que ele gostou do lugar, ele falou assim, já está num tempo de fazer uma revisão, vou parar aqui, mas não tinha nada programado para hoje. Olha como é importante estarmos em oração. No domingo meu coração fechou, e Deus hoje dá uma resposta dessa. Eu falei assim, não tem nada mais aí do que um livramento. O pastor do nada parou lá, conversou com o cara fez uma revisão, olhou para fazer uma revisão no carro, o cara disse assim, aí o pastor falou, não, porque eu vou pegar a estrada. O cara disse assim, não, você não pode viajar com esse carro, se você viajar com esse carro, você não volta. Olha só, a importância de estarmos de pé na porta de uma torre de vigia e vigilância. Não fica sentado dentro da torre, não, fica na porta, fica de pé, fica orando, fica falando com Deus, fica discernindo, porque a queda pode ser fatal. A queda pode ser fatal. E ali eu consegui discernir, graças a Deus. Continuei em oração. Aí eu virei para a pessoa e disse assim, não, eu não vou mais. O pastor chegou, disse que nós não vamos e nós não vamos. Deus já respondeu. Aí a pessoa disse, amém, Deus sabe o que faz. Se quando for para remarcar, você me fala. E o meu coração ficou em paz. Em paz. A importância
importância de falarmos com Deus, de pedirmos uma resposta, porque as ciladas, elas são sempre postas, o inimigo coloca sempre cilada, e ele vai tentar ir na frente de Deus. A sua mente também vai tentar ir na frente de Deus, porque o que é da carne é carne, o que é do Espírito é do Espírito. E tudo que nós vamos viver intensamente é o que vai reinar. Se nós vivemos intensamente na carne, nessa vida terrena, isso vai reinar e aflorar na gente. Mas se nós buscamos as coisas de Deus, nós vamos ter sensibilidade. E o profeta, ele se pôs nessa torre de vigia, e ele diz que com atenção, tá? O profeta diz que esperaria a resposta do Senhor. E é aonde eu falo aqui, com atenção, me colocarei na torre de vigia. E ele começa falando, depois vocês lerem em casa, que o Senhor respondeu a oração dele. Ele estava vigilante nessa torre espiritual que ele criou. Eu não sei como você vai criar essa torre de vigia. Só que as pessoas perdem muitas oportunidades. Tem várias coisas que Deus fala conosco de uma forma sobrenatural e nós muitas das vezes não entendemos. Tem um testemunho também de uma moça. Deus usou uma pastora para falar com ela, né? Para falar algo com ela. A pastora não sabia, a moça não sabia, mas houve uma conversa, um diálogo ali, de algo que Deus estava usando a vida da pastora para falar, de algo que viria para a vida dessa pessoa, grande. E a pessoa não se ligou. E daqui a pouco veio uma proposta. Assim que a pastora terminou de falar, veio uma proposta, a pessoa rejeitou. Não se ligou que Deus estava preparando o campo. É tudo falta de vigilância. Porque se você anda ligado, você começa a perceber no que as pessoas estão falando, principalmente se for um profeta de Deus. Você fica ligado. A Bíblia fala que o povo, quando não há profeta, o povo perece. O profeta, gente, não é como o Velho Testamento, é a palavra, tá? Profetiza a palavra, prega a palavra. Pessoa que tem um discernimento das coisas de Deus, tem conhecimento da palavra. Então você fica ligado, porque aquele que fica ligado nas palavras do sábio, ele vai ser sábio. Mas aquele que fica mais dando atenção ao tolo, o tolo também lhe será. A Bíblia fala sobre isso. Então nós temos que estar ligado às palavras também. Sonho, palavras das pessoas, direcionamento, uma conversa. Às vezes de uma simples conversa, Deus te direciona a várias coisas. A várias coisas. Nós estávamos, conversando ontem à noite e numa visita. Depois que a visita foi embora, a minha filha de 15 anos falou assim: mãe, eu adorei essa conversa. Como essa conversa abriu minha mente, olha só. Ela estava 15 anos, ela estava ligada no que estava falando ali na mesa. Ela estava conversando, participando, e ela disse que foi uma conversa que abriu a mente dela para várias coisas. Ela estava ali sem perceber numa torre de vigia. Ela estava vigiando a conversa e sabendo ali o que vai sair de bom aqui para mim. Quais palavras que vão edificar a minha vida aqui. O que vai resolver para mim. 15 anos, tá? 15 anos. E ali ela ouviu coisas que abriu a mente dela. Ela estava ligada. Então, torre de vigia. Olhar o que uma pessoa está falando para você. Pode ser uma resposta de Deus após uma oração. Um direcionamento, um conselho. Torre de vigia no sonho. Torre de vigia, palavra de Deus. Orou? Vai ler a palavra, vai estudar Deus, como Deus falou comigo nessa manhã. Deus me deu essa passagem. Simplesmente, como que Deus falou auditivamente? Não. Vem na minha mente assim, Abacuque, capítulo 1 e 2. Eu fui abrir, eu já sabia mais ou menos o que estava escrito, tá? Não foi aleatoriamente, tá, gente? Eu sabia mais ou menos que o profeta Abacuque é um profeta de oração e que Deus respondeu todas as orações do profeta. Então eu abri e fui ler, e Deus ministrou ao meu coração a importância de nós estarmos numa torre de vigia. Para quê? Para esperar a resposta do Senhor. Vocês entenderam isso? Amém? Que tudo pode ser uma resposta de Deus. Deus pode estar falando de várias formas com você. Deus pode estar te direcionando de várias formas, mas sabe quando você vai saber? Lá na frente, quando tudo der certo ou quando tudo der errado. Aí você vai conseguir discernir: meu Deus, era Deus que estava falando comigo e eu não percebi. Por isso que nós temos que estar sensível, de pé, com a cabeça erguida, ligados em oração, na busca do Espírito Santo, na busca nos cultos. Chegou em casa, lê a Bíblia, ora. Não é fácil. Essa busca que as pessoas falam de oração e leitura bíblica em casa, não é fácil. Você vai ter que se esforçar. Porque se você não se esforçar, você não vai conseguir fazer.
Amém? Eu quero ler com vocês o nosso último versículo, Salmo 40. Para fechar, o salmista, ele deixa esse versículo, eu quero deixar para vocês, que ele diz assim: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se inclinou para mim e me ouviu quando clamei por socorro. Oração atendida. Amém? Eu quero fechar, o Ministério de Louvor pode vir. Eu quero fechar com esse versículo para deixar bem claro para vocês que Deus responde às nossas orações.